A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa e abençoe a sua família. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a revelação, a verdadeira revelação, a revelação que vem de Deus. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então vamos lá. O que é revelação? Revelação ou revelar é fazer com que algo que não é entendido se torne entendido. É fazer com que algo que não é conhecido se torne conhecido. Isso é a revelação. E é isso que a palavra de Deus vem nos trazer, essa revelação. A palavra de Deus vem nos fazer, vem nos mostrar a verdade que não conhecíamos. A palavra de Deus vem nos mostrar o que nós não entendíamos. Então, a palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. E entendemos isso quando lemos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1, onde o escritor diz: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias a nós nos falou pelo seu próprio Filho. E Jesus, ele certo dia em seus ensinamentos, ele diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer, eu não julgo, porque já tem quem o julgue. A palavra que eu falei, essa há de julgar o mundo no último dia. Então, com isso, nós percebemos que a verdadeira revelação, a revelação de Deus, para ser verdadeira, ela precisa estar baseada, ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Não existe revelação sem Bíblia, não existe revelação sem as Sagradas Escrituras. Deus não fala, Deus não revela, melhor dizendo, algo que não está aqui. Se não estiver aqui, não é revelação de Deus. Se não estiver de acordo com os paradigmas, se não estiver de acordo com o que está sendo ensinado aqui na palavra de Deus, então isso não é revelação de Deus. Se for algo que alguém venha dizer que é revelação de Deus, mas que fira o que está escrito aqui, pode descartar, porque não é de Deus. Por exemplo, alguém dizer, tipo, porque Deus vai matar fulano para salvar ciclano. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque a única morte que teve o poder de salvar a humanidade foi a morte de Cristo. Isso não é de Deus. Está ferindo o que está escrito aqui, que o sacrifício vicário de Cristo é o sacrifício que salva, que liberta, é o único que tem poder para salvar. Claro que Deus pode usar a situação para que aquela pessoa, naquele momento de quebrantamento, naquele momento de dor, naquele momento de tristeza, ela fique mais sensível à voz de Deus e ela se liberte e ela entregue a vida dela para Cristo. Mas não foi a morte daquela pessoa que salvou aquela outra. Outro exemplo dizer, por exemplo, eu tive uma revelação de que se ciclano não voltar para os pés do Senhor, Deus vai puxar a corda. Deus não puxa a corda coisa nenhuma. Existe um negócio chamado livre-arbítrio. E lá Salomão vai dizer lá em Provérbios por 2 vezes, se eu não me engano, que há caminhos que aos olhos dos homens parece direito, mas o fim deles são fim de morte. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que o salário do pecado é a morte. Então não é Deus que puxa a corda. São as escolhas que ele fez que vão levar ele a um fracasso. Se ele continuar naquele caminho, se ele continuar com as mesmas escolhas, então serão as escolhas dele que irão causar a morte dele, ou não necessariamente a morte física, pode ser a morte espiritual. Serão as escolhas dele
que irão trazer danos, que irão trazer consequências para a vida dele. Não será Deus. Até porque dizer que Deus puxa a corda seria a mesma coisa que dizer que Deus puxa tapete. E só puxa tapete quem age com injustiça, quem age com má fé. E Deus, ele é justiça. Deus, ele não faz nada errado. Então, que Deus possa continuar te abençoando. E lembre-se, a revelação verdadeira, a revelação que vem de Deus, ela está aqui. Ela se cumpre pela palavra. Se, ao analisarmos essa revelação com a palavra e essa revelação não tiver de acordo com a palavra, pode descartar, porque não é de Deus, pois a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra em cumprir a palavra de Deus. É essa a revelação, é esse o mapa, é essa a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.